Nesta aula, nós vamos falar sobre os versículos 22 e 23 de Judas, e o título da aula é A Tarefa em Prol dos Fracos. O texto de Judas, versículos 22 e 23, diz assim: E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que nós temos aqui são palavras que refletem o modo como nós devemos agir em face das pessoas que foram seduzidas em algum grau pelos falsos mestres. Nós não devemos apenas nos proteger, como dizem os versículos anteriores. Nós estudamos na aula anterior, nós vimos como podemos nos guardar no amor de Deus. Mas a nossa responsabilidade como cristãos não é uma responsabilidade que abrange apenas o cuidado de nós mesmos. Claro que isso é crucial, é fundamental, talvez até venha em primeiro lugar. Mas a tarefa do cristão naquela batalha pela fé, que de uma vez por todas foi entregue aos santos, envolve também a busca, o socorro de pessoas que foram afetadas num grau maior pelo erro, pelo desvio, pela influência dos falsos mestres. Aliás, quando Judas escreveu essa carta, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava tentando socorrer pessoas que estavam ali em perigo sob a influência de pessoas danosas, de professores, de pastores enganosos que queriam destruir o rebanho. Então ele coloca em prática, até mesmo aqui nesses versículos, a sua própria epístola coloca em prática isso que ele diz no texto que nós acabamos de ler. Então vamos observar com atenção qual deve ser o procedimento dos crentes em relação às pessoas que foram afetadas pela doutrina falsa. Existem variantes textuais em relação aos versículos 22 e 23, relativas aos versículos 22 e 23, e nós devemos levar isso em conta aqui no nosso comentário. Existe uma possibilidade de tradução que divide os versículos 22 e 23 em três grupos de pessoas. Uma delas são as pessoas que estão na dúvida. Um dos grupos é o das pessoas que estão na dúvida. Outros, no versículo 23, são aqueles que devem ser salvos sendo arrebatados do fogo. E aí, se for esse o caso, se essa tradução, se essa variante for acolhida, aqui nós teríamos um segundo grupo mais influenciado pelos falsos mestres, já seguindo já nos seus caminhos e precisando ser libertos, salvos, sendo arrebatados do fogo. E, por último, um terceiro grupo. Quanto a outros, aí seria o terceiro grupo. Esse terceiro grupo seriam os próprios falsos mestres. Essa seria uma leitura de um primeiro grupo de manuscritos que divide o texto em três classes de pessoas. Os que estão na dúvida, os que precisam ser arrebatados do fogo e os que são os falsos mestres mesmo, aqueles que já estavam mergulhados totalmente no erro e que precisavam ser tratados com mais cautela. Um outro grupo de manuscritos entende que Judas 22 e 23 se refere apenas a duas classes aqui de pessoas presentes lá na igreja. A primeira delas, os que estão na dúvida. Estes que estão na dúvida são as pessoas que deveriam ser socorridas, arrebatadas do fogo. Tudo é um grupo só. E o outro grupo, o dos falsos mestres. Bem, independentemente de termos 2 ou 3 grupos aqui, nós sabemos, a grande realidade é essa. Os falsos mestres influenciam as pessoas num grau ou no outro. Há aqueles, evidentemente, que estão começando a ouvir as doutrinas falsas e estão questionando, estão perguntando, não sabem se aquilo deve ser seguido ou não. Será que esses homens que falam com tanta convicção devem realmente ser ouvidos?
Há outros que já mergulharam um pouco mais, caminharam um pouco mais no erro, vão dar um pouco mais de trabalho, já estão convencidos de algumas coisas. E há aqueles que já se tornaram eles mesmos mestres no erro, tamanha influência que exerceram pelos falsos professores que entraram na igreja. Bem, o texto diz o seguinte no versículo 22: e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Aqui, a atitude do crente no trato com aquele irmão que ouviu as pregações dos falsos mestres foi afetado pela convicção com que eles falavam. Convicções ali que pareciam super bem embasadas. Os falsos mestres, eles rugem como leões. É claro que o que sai da boca deles é só barulho, mas eles rugem como leões. Eles gritam, eles batem no púlpito, eles esperneiam, eles se mostram severos, agressivos, mostram convicção naquilo que estão falando, né? Zombam sem temor da sã doutrina. Eles não mostram nenhum tipo de apreço pela visão oposta a eles. E toda essa força que eles demonstram, toda essa convicção que eles demonstram, a sua eloquência, a sua autoridade, entre aspas, tudo isso abala algumas pessoas que têm contato com a doutrina deles e pode acontecer dessas pessoas, diante de tanta convicção, diante desse gesticular tão intenso, diante dessas frases tão ousadas, isso pode fazer com que alguns sejam levados e comecem a questionar: será que o que esse homem diz é verdade? Ele fala com tanta certeza, com tanta autoridade, ele eleva a sua voz com uma ousadia, com uma coragem tão imensa que talvez o que ele esteja dizendo seja verdade. E o que ocorre é que nem sempre os mestres da verdade têm essas habilidades de comunicação. O próprio apóstolo Paulo era acusado de não ser um homem eloquente, de se apresentar muitas vezes com uma presença fraca. O fato é que muitas vezes o mestre da verdade, ele não tem essa força toda no falar, ele não tem uma retórica tão contundente, tão forte, tão marcante. E ele prega ali a verdade, deve ser ouvido, aquilo que ele ensina é de fato relevante, transformador, santo, e ele tem que ser respeitado, acolhido naquilo que ele diz, com base na Sagrada Escritura, com base no que ele aprendeu, com base na sua análise dos escritos apostólicos. Mas nem sempre ele faz isso com toda aquela veemência que os falsos mestres fazem. Já os falsos mestres, eles têm essa habilidade, eles têm uma marca, que é essa eloquência, essa força, o gritar, o falar com convicção, o levar as pessoas após eles por causa da força, da dinâmica da sua mensagem. E isso faz com que alguns fiquem na dúvida. Judas diz: olha, as pessoas que estão na dúvida não devem ser tratadas por vocês com aspereza, vocês não devem humilhá-las, vocês não devem desprezá-las. Pode acontecer de vocês olharem para essas pessoas que estão meio incertas acerca do que pensar sobre essas novidades que surgiram agora, e pode acontecer de algum crente zombar delas, criticá-las severamente, dizer que elas são ignorantes, dizer que elas não aprendem nada, dizer que não acredita no tamanho da estupidez desses crentes. E com isso, em vez de socorrer, em vez de ajudar, empurrar a pessoa ainda mais na direção daqueles que as bajulam por razões de interesse pessoal. Judas então diz: olha, vocês devem se compadecer dessas pessoas. Se aproximem delas com uma postura de serenidade, de amizade, de afeto. Sejam pacientes no trato com essas pessoas.
Adotem a postura de um mestre que se aproxima ali de alguém que tem questões e tente influenciar essas pessoas sem brigar. O apóstolo Paulo diz que ao servo do Senhor não convém contender. Ele explica isso, ele fala isso a Timóteo. Ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, de maneira que aqueles que estão na dúvida sejam conduzidos noutra direção, e o bom pastor, o bom cristão, ministrando dessa forma em suas vidas, deve fazer isso nutrindo a esperança que Deus conceda arrependimento e entendimento para essas pessoas, para que elas voltem a abraçar a verdade novamente com toda a convicção, com toda a firmeza. Então essa é a postura do crente que está firme. Ele vai se aproximar com temor e tremor, com humildade, com compaixão e falar àqueles que estão na dúvida, tentando sanar essas dúvidas e livrá-los dos falsos mestres. O texto prossegue. No versículo 23, o texto fala: salvai-os arrebatando-os do fogo. Pode ser, como nós dissemos aqui, de acordo com o grupo de manuscritos, pode ser que essa expressão, que essa ordem, salvai-os arrebatando-os do fogo, se refira a esse grupo que está na dúvida. Os crentes, então, ao se aproximar com compaixão dessas pessoas, vão salvá-las de algum modo, vão livrá-las de algum tipo de juízo, conforme nós vamos mencionar daqui a pouco. Ou pode ser, se nós olharmos para o outro grupo de manuscritos, que aqui o texto se refira a um segundo grupo, a outros salvai-os arrebatando-os do fogo. Se for esse o caso, então nós temos aqui pessoas que não estão mais na dúvida. São pessoas que já adentraram um pouco mais nesse caminho do erro. Seriam pessoas que precisam de um cuidado mais intenso, de uma ação de resgate mais intensa. Não é o soldado que está ferido ali ou com medo ali que precisa do meu apoio. É o soldado que já foi levado como prisioneiro e que precisa de uma ação, de uma intervenção mais corajosa, mais contundente, mais firme, de resgate. Precisa ser buscado logo e com veemência, com um vigor maior, com uma ação mais densa e mais ousada, porque ele tem que ser salvo do fogo, ele tem que ser arrebatado do fogo que está prestes a atingi-lo pelo fato dele ter sido presa dos falsos mestres, uma presa mais completa, não alguém só que estava na dúvida, mas uma presa mais completa. O texto diz: salvai-os arrebatando-os do fogo. O que significa isso? Bem, quando nós falamos sobre arrebatar do fogo, isso nos vem à mente, a princípio, a ideia do inferno. Essas pessoas, diria aqui Judas nesse caso, essas pessoas estão caminhando para o inferno. Essas pessoas levadas pelos falsos mestres e abraçando suas doutrinas e suas práticas, essas pessoas mostram que elas apostataram da fé. E se elas apostataram da fé, então são pessoas perdidas. Por quê? Porque, de acordo com o ensino neotestamentário, aqueles que saíram do nosso meio, diz João em sua primeira epístola, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. De modo que no ensino neotestamentário, a apostasia, no seu sentido pleno, a negação da fé e o virar as costas para o povo santo e a sã doutrina e todo o ensino apostólico, o comprometimento definitivo com os falsos mestres que pregam outro evangelho, isso é uma evidência de que a pessoa não era parte do grupo de pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Não era uma pessoa que se enquadrava no grupo dos
vós, como diz Judas, mas sim era do grupo do eles, e se sentiu atraída pelo seu próprio grupo. Eram os homens naturais, que não tinham o Espírito Santo, e foram então, assim que escutaram o som de uma mensagem que se harmonizava com os seus interesses, seguiram essas pessoas. Aqui, Judas diz que essas pessoas, se for aqui um segundo grupo, como alguns manuscritos parecem indicar, essas pessoas que apostataram, que saíram e que seguiram os falsos mestres, essas pessoas precisam de salvação. Elas estão perdidas, elas precisam ser salvas, elas precisam ser libertas do fogo do inferno para o qual estão caminhando. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Para que sejam salvas, elas precisam se tornar dos nossos. Estavam lá envolvidas na igreja, mas não eram cristãs de verdade, não tinham discernimento espiritual, não tinham o Espírito Santo habitando nelas. Eram pessoas naturais, como diz o texto de Judas nos versículos anteriores. Sensuais significa naturais, que não tinham o Espírito Santo e por isso foram levadas pelos falsos mestres. Essas pessoas precisam ser salvas. Agora, pode acontecer também de Judas estar se referindo a crentes, pessoas salvas mesmo, que tinham se enveredado temporariamente pelos caminhos propostos pelos falsos mestres. Nesse caso, se for este o caso, quando o texto fala salvai-os, arrebatando-os do fogo, então aqui no caso esse fogo não seria o fogo do inferno. Nem sempre, aliás, nas epístolas gerais, nós vemos Pedro, por exemplo, fazendo isso. Nas epístolas gerais, fogo nem sempre se refere a inferno. O apóstolo Pedro diz que nós não devemos estranhar o fogo ardente que surge entre vós, destinado a provar-vos. Nesse versículo, escrito por Pedro, fogo significa sofrimento presente, sofrimento agora, nesta vida. Então pode ser que aqui Judas esteja falando do fogo no sentido de uma punição presente, atual de Deus, dizendo, olha, esses irmãos crentes em Cristo que se deixaram levar, que não estão mais na classe dos que estão na dúvida, mas que se enveredaram atrás desses falsos mestres, enganados por eles, são irmãos na fé, são crentes em Cristo, vocês devem salvá-los, porque eles serão alcançados agora, aqui, pela disciplina severa do Senhor. O Senhor pode até matá-los. O Senhor pode prostrá-los num leito de enfermidade. O Senhor pode fazer a sua mão pesar sobre os seus filhos que estão aí seguindo os mentirosos. Então pode acontecer desse versículo 23, na sua primeira etapa, na sua primeira frase, se referir a crentes que devem ser socorridos, porque do contrário, caso continuem nessa direção, sendo crentes como são, serão atingidos pelo fogo disciplinar presente de Deus. Não sabemos ao certo se Judas se refere a crentes que estavam sendo levados pelos falsos mestres ou a apóstatas que não eram crentes e que precisavam ser salvos através do conhecimento, de um comprometimento sincero com a fé e assim serem libertos do fogo do inferno. Se eram incrédulos que precisavam ser salvos, então o fogo aqui mencionado é o fogo do inferno. Se eram crentes que estavam se deixando levar pelos falsos mestres, então o fogo aqui é o fogo da disciplina presente de Deus, conforme nós vemos nas epístolas gerais. Na sequência, o texto menciona mais um grupo. De acordo com alguns manuscritos, é o segundo grupo. De acordo com outros manuscritos, é um terceiro grupo. O texto diz, quanto a outros, aqui, um grupo distinto daquele
ou daqueles que foram mencionados nas linhas anteriores. O texto diz: a outros sede também compassivos, ou seja, a postura agora é de compaixão também com esses outros. Mas esses outros parecem ser um grupo mais perigoso, porque o texto diz: sede compassivos em temor. Ou seja, exerçam compaixão em relação a essas pessoas, mas tenham medo. Sejam cautelosos e cuidadosos, porque esse outro grupo é um grupo que representa um grande perigo. Então, essa expressão sede compassivos em temor sugere que esse terceiro grupo seja, quem sabe, o próprio grupo dos falsos mestres. Aliás, é bom que nós tenhamos essa orientação, porque nós aprendemos aqui, mais uma vez, como devemos tratar os falsos mestres. Judas é severo com eles, Judas usa termos extremamente pesados, ele os associa com figuras veterotestamentárias simplesmente terríveis, e ele coloca os falsos mestres de mãos dadas com esses personagens do Antigo Testamento, os piores que há, e ele mostra toda a sua severidade, mas aqui ele diz que nós devemos ter compaixão, afinal de contas são pessoas, são gente, são seres humanos, são almas, são vidas. E o texto fala: sede compassivos em temor. Aproximem-se deles em compaixão, mas tenham medo. Sejam cuidadosos, porque eles são perigosos. Eles podem enredar você, eles podem ameaçar você, eles podem tentar intimidar você, eles podem fingir que estão ouvindo você para depois darem um bote fatal, destruindo a sua vida. Eles podem dissimular, eles podem manipular, eles podem fazer jogadas que você não percebe, eles ali com reservas mentais, agindo de modo traiçoeiro, hipócrita, e enredar você e derrubá-lo. Cuidado! Judas diz: sede compassivos em temor. Eles são raposas. Eles nem sempre vão rugir. Eles podem agir de uma forma que conquiste você, que traga você para perto deles ali, fingindo que estão ouvindo as suas palavras de compaixão, quando na realidade estão apenas se preparando para esfaquear você, para destruir você, a sua vida, e usar você e acabar com você no final. Então o texto diz: sede compassivos em temor. E mais, o texto aqui, o versículo 23, termina com a palavra forte. O texto fala detestando. Veja como é curioso o modo como Judas mostra que deve funcionar o coração do crente zeloso. Ele tem uma compaixão dentro dele, mas ao mesmo tempo ele detesta algo. Ele odeia intensamente algo. O crente maduro, equilibrado, ele conjuga essas duas coisas. Ele não é aquela pessoa só compaixão, todo amoroso, todo mel e confete, palavras ali bonitinhas, não. Além de ser isso, além dele ser mel, além dele ter palavras doces e de compaixão, ele também tem um coração que abriga ódio. Como assim? Ele detesta certas coisas. Ele não é somente mel, ele é absinto, ele é amargo também. Ele é mel e ele também é amargor. Ele detesta certas coisas. O seu coração tem espaço para isso. Ele detesta o quê? O texto diz: ele detesta a roupa contaminada pela carne. Aqui é bem possível
que Judas esteja mencionando, esteja falando sobre a imagem de Josué, o sumo sacerdote Josué, mencionado em Zacarias 3, versículos 3 e 4, que mostra Josué trajado de vestes sujas diante do anjo. E ali o texto prossegue falando que o anjo tomou a palavra e disse que as suas vestes sujas deveriam ser tiradas. Mas o que ele quer dizer aqui a rigor, seja qual for a passagem que Judas tem em mente aqui, se é que ele tem, o fato é que ele está associando o pecado a algo que contamina, algo que pode contaminar só pelo toque. A simples aproximação, a simples associação pode gerar contaminação. Quando ele fala contaminada pela carne, ele faz uma alusão ao pecado. Carne aqui seria um símbolo do pecado, como Paulo faz. Ele diz, olha, deteste isso. Nesse processo de se aproximar do falso mestre, tenha duas posturas. Primeiro, tenha temor. Você vai ser compassivo, respeitoso, mas vai ter temor, vai ser cuidadoso. E mais, não se esqueça, você não pode deixar de lado o detestar do procedimento sujo. Você não pode deixar de lado a capacidade de se indignar, de ter nojo e de reprovar com veemência, com vigor o mal, detestando tudo aquilo que eles fazem. Isso tem que ficar claro para eles. Eles têm que ver essas duas coisas em você. Eles têm que ver em você uma ovelha, um cordeiro que é compassivo, que é manso, que age com cuidado, com temor, com desconfiança, mas eles têm que ver também em você um leão que ruge ferozmente e ataca, detestando tudo aquilo que é mal. Isto é o que Judas nos ensina em relação ao trato com essas questões. Se é o caso realmente aqui de termos 3 grupos ou 2, o fato é esse. Temos que nos aproximar das pessoas com compaixão, com serenidade e munidos de paciência e amor, ajudá-las a sanar suas dúvidas. Se alguém está mais mergulhado no mal, nós devemos mostrar para elas o caminho, para que sejam libertas, se forem crentes, do juízo de Deus, e se forem incrédulas, sejam libertas da perdição eterna do fogo do inferno. E no tocante aos nossos mestres, nos aproximemos deles com cuidado, com compaixão, mas com muito cuidado. E mostremos a eles a nossa indignação contra todo o pecado que eles promovem e que eles demonstram nutrir nas suas vidas no dia a dia.